sou Amanda, sou nutricionista, agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast sobre alimentação escolar, o Pod PNAE, o qual o principal tema é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Pod PNAE é uma iniciativa deste Centro Colaborador na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, então remetendo ao nosso episódio anterior do podcast sobre culturas alimentares, neste nós iremos abordar sobre a nota técnica que aborda sobre a participação de povos e comunidades tradicionais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa nota técnica ela foi recentemente divulgada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o Eto Medeiros. O Eto ele é zootecnista, formado pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, e atualmente ele é doutorando do Programa em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Eto também é um agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, deste SECANI, e tem experiência na área da alimentação escolar no âmbito do PNAE, com foco em temas voltados para o desenvolvimento sustentável, assim como as compras públicas, em especial a agricultura familiar. Olá, Eto, seja bem-vindo. Olá, Amanda, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Como já mencionado e comentado, neste ano nós tivemos diversas alterações importantes e sensíveis com relação à compra da agricultura familiar, principalmente aquela que se refere à compra de povos e comunidades tradicionais e os públicos prioritários para o PNAE. Então, nós tivemos a publicação de notas técnicas, de leis, de resoluções. Então, isso é importante, isso é fundamental se discutir no PNAE e, com certeza, vai ser o balizador do tema da nossa discussão, da nossa conversa de hoje. Maravilha. Então, Eto, o nosso podcast anterior, nós comentamos sobre a valorização da política do PNAE em relação ao atendimento dos povos e comunidades tradicionais. Dessa forma, contemplando as diversas culturas do nosso país, entre elas as indígenas e quilombolas. Então, para esclarecer o nosso público, você poderia nos comentar, de modo geral, como surgiu ou a partir de quais conceitos e valores se criou, se elaborou essa nota técnica em relação a este público? Perfeito, Amanda. Esse é um ponto, uma colocação muito importante. Antes de falarmos da nota técnica do FNDE que fala sobre a compra de povos e comunidades tradicionais publicada nesse ano, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e fazer um resgate histórico de como que foi a construção até se chegar nessa nota técnica. Então, a gente tem alguns movimentos que surgiram no Brasil nesse sentido, e o principal e o primeiro movimento nesse sentido foi o movimento Catrapoa, que surgiu no estado do Amazonas. O Catrapoa ele é a Comissão de Alimentos Tradicionais de Povos do Amazonas, e ele surgiu num conceito da iniciativa entre articulação de órgãos de Estado. Então, nós tivemos ali a presença das secretarias de educação, dos governos, das agências de defesa agropecuária, juntamente com representantes da sociedade civil, juntamente com representantes de povos e comunidades tradicionais. E o principal objetivo era identificar os principais gargalos que afetavam aquelas populações para a não participação da política pública e o acesso de alimentos tradicionais, o acesso de alimentos locais que eram, em sua maioria, produzidos, mas que não chegavam ao ambiente, às escolas, onde essas comunidades acessavam. Então, a partir desse momento, se cria um movimento para quê? Para fomentar o acesso à compra de produtos de povos e comunidades tradicionais adequados ao seu estilo de vida, à sua forma de produção e à sua cultura. Então, a gente também está falando aqui de cultura alimentar, sendo necessário trazer essa cultura alimentar para dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Após esse primeiro movimento da Catrapoa, a gente teve a formalização de um segundo passo, de um segundo movimento que também foi importante. É a institucionalização da Mesa Permanente de Diálogo Catrapovos Brasil, que foi instituída e que é coordenada pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público.
Ele se deu ali em meados dos anos de 2021 e o objetivo era replicar as boas práticas do movimento Catrapoa, que surgiu no Amazonas, que era direcionado, num primeiro momento, a comunidades indígenas e depois teve uma expansão para comunidades tradicionais ao longo dos anos, para todo o Brasil. Então, a ideia é que esse movimento ele possa ter a institucionalização dessas mesas de diálogo em vários estados do Brasil para fomentar, para viabilizar o acesso de povos e comunidades tradicionais ao mercado institucional do PNAE. A partir desses dois movimentos iniciais, o primeiro em 2016 e o segundo em 2021, a gente teve dois passos que são importantíssimos quanto à operacionalização dessa compra de povos e comunidades tradicionais para o PNAE, que é a publicação de duas notas técnicas. A primeira, mais local a nível de Amazonas, e a segunda, que talvez uma mais importante no contexto nacional, é a publicação da nota técnica 03 de 2020 do Ministério Público Federal. O que essa nota técnica nos diz e nos traz de novidade? Que os produtos dessas comunidades que são produzidos ao seu modo de produção, o saber fazer local, dentro das condições daquelas comunidades, eles serão equiparados ao autoconsumo. Logo, se dispensa a necessidade de fiscalização e registro sanitário quando estes consumidos no ambiente escolar que tem populações de povos e comunidades tradicionais. Esse movimento é uma adaptação dessa nota técnica à legislação sanitária porque sempre se observou um entrave muito forte dessas comunidades em acessarem os mercados institucionais por conta da legislação sanitária, da rigidez em alguns pontos, que também é importante, mas que, dependendo da realidade dessas comunidades, isso pode se tornar um gargalo maior ou menor para fomentar, para viabilizar esse acesso. Então, essa nota técnica ela passou a regrar, passou a fazer todo um trabalho de disciplinar as normativas e as diretrizes para essa comercialização para o PNAE. É importante ressaltar que dentro desse processo da compra de povos e comunidades tradicionais para o PNAE, categorizados como agricultores familiares, a gente se utiliza principalmente aquela ferramenta tão conhecida que é a chamada pública. Então, nesses casos, é necessário fazer uma chamada pública especial, específica, seguindo as normativas da legislação do PNAE, da lei do PNAE, das resoluções do FNDE, mas também essa nota técnica que ela traz essas alterações, principalmente no sentido dessa adaptação da legislação sanitária para o autoconsumo, para o produto produzido, a cultura, ao modo de fazer dessas comunidades. E dessa forma, Amanda, a publicação dessa nota técnica ela está muito focada nas questões da legislação sanitária. Mas, com o passar dos anos, com a evolução, com a operacionalização desta, se observou também alguns detalhes do ponto de vista de documentação dos agricultores. Então, aqui a gente começa a fazer uma menção à nota técnica do FNDE sobre a participação de povos e comunidades tradicionais. Então, é importante fazer esse resgate, né, antes de falarmos da nota técnica, de que a gente teve todo um movimento, primeiro na perspectiva local, no estado do Amazonas, com comunidades indígenas, para depois se criar um movimento nacional contemplando, assim, todos os povos e comunidades tradicionais do Brasil, que são inúmeros, que são vastos e que podem, que devem comercializar para o mercado institucional do PNAE. Maravilha, Eto. Muito obrigada por contextualizar. A gente observa uma união de forças, pensando em contemplar a cultura alimentar dentro do PNAE. E dessa forma, eu acredito que a nota técnica do FNDE venha a reforçar estes pontos que a gente está aqui comentando. Então, de modo geral, você poderia nos contar do que se trata a nota técnica do FNDE nesse sentido? Perfeito, Amanda. Falando um pouquinho mais sobre a nota técnica do FNDE, tá? Nota técnica número 3744623. Como você já mencionou, ela vem reforçar o trabalho das comissões desenvolvidas nesses últimos anos e também completar a nota técnica do Ministério Público Federal, número 3 de 2020. O que essa nota técnica nos diz especificamente? Tá? A gente se observa que ao longo desses anos se identificou também a dificuldade de acesso desses povos e comunidades tradicionais ao mercado institucional pela dificuldade de acesso de documentação mínima necessária para a participação da chamada pública. Então, muitos desses agricultores familiares desses povos e comunidades tradicionais não eram possuidores da Declaração de Aptidão ao PRONAF, a nossa tão conhecida DAP, e muito menos fizeram a transição para a CAF, que é o novo documento, o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Então, pensando nisso e pensando numa adaptação,
a nota técnica do FNDE ela vem nos orientar para que as entidades executoras possam aceitar o número de identificação social, o NIS, dentro do processo da chamada pública. Ou seja, se, na impossibilidade de apresentação da DAP e da CAF, as entidades executoras podem aceitar o NIS. Ainda, a nota técnica reforça o papel da entidade executora no apoio a esses agricultores. Em que sentido? Se os agricultores tiverem algum problema com o NIS, algum entrave dessa documentação, eles devem facilitar a consulta e devem também apoiar na regularização desse número para que se possa apresentar essa documentação na chamada pública. Então a gente tem aí a união de forças que você comentou, a nota técnica do Ministério Público que vai nos falar sobre a legislação sanitária, uma adaptação, e aqui uma adaptação da documentação mínima exigida para a participação da chamada pública. Perfeito. Muito interessante a elaboração dessa nota técnica do FNDE, complementando a do Ministério Público, uma vez que se pode beneficiar os alunos contemplados pelo PNAE, visto que a cultura alimentar tem como entrar via cardápios, dentro das escolas. Então, além dos alunos, qual o impacto que essa nota técnica pode gerar em todo o ambiente escolar? Então, Amanda, sobre esse impacto da nota técnica no ambiente escolar, acho que antes de falar exatamente sobre isso, é importante fazer uma ressalva aqui, um destaque. A prioridade de compra de povos e comunidades tradicionais, ela já é prevista na lei do PNAE desde a criação da lei orgânica e, subsequentemente, nas resoluções do FNDE. Só que pelos motivos também já comentados, já dialogados, de dificuldade de ter a documentação para participar da chamada pública, ou a documentação necessária ligada às questões sanitárias para comercializar os produtos processados, principalmente, muitas dessas comunidades não conseguiam entrar, representantes desses povos e comunidades tradicionais não conseguiam entrar, acessar o mercado do PNAE. Então, essa união de forças, essas notas técnicas, elas vêm no sentido de ampliar o mercado, de favorecer esse mercado, e aí a gente vai atender uma série de diretrizes. Então, quais são os impactos? A gente, primeiro, vai dinamizar e fortalecer as economias locais, principalmente dos povos e comunidades tradicionais. A gente vai fazer uma correlação com a cultura, com o hábito alimentar, que é tão importante ser adequado àquela realidade local e àquela comunidade. A gente vai promover o acesso desses alimentos saudáveis, uma alimentação completa. E a gente também vai conseguir fazer uma integração da comunidade escolar. A gente consegue trazer esses representantes, esses agricultores, para próximo das escolas onde os seus filhos, seus netos estão estudando, favorecendo então esse círculo tão virtuoso que é da promoção da alimentação saudável no ambiente escolar através da compra do nosso público da agricultura familiar. Então, tô pensando que a gente está falando de um assunto, de um debate ainda muito novo, com muitas publicações recentes. Você indicaria alguns materiais, algumas plataformas, cursos que auxiliem os profissionais envolvidos no PNAE para um melhor conhecimento a respeito destes assuntos abordados nas notas técnicas sobre povos e comunidades tradicionais e as culturas nas escolas, talvez materiais mais didáticos, para além das notas técnicas? Claro, Amanda, nós temos duas publicações que indicamos que justamente cumprem essa função de trazer uma linguagem, de trazer uma abordagem mais didática sobre a operacionalização dessa compra e a implementação dessas diretrizes, pensando na chamada pública, pensando nessa compra de povos e comunidades tradicionais. Então, a gente indica algumas delas, A primeira delas é o Guia da Alimentação Escolar Indígena e de Comunidades Tradicionais. Essa é uma publicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e ele vai trazer esses pontos e orientar de que forma a gente pode estar fazendo essa compra utilizando as notas técnicas, principalmente a nota técnica sobre as questões sanitárias que são trazidas na nota técnica do Ministério Público Federal. Certo. A segunda indicação é um manualzinho de como vender para a alimentação escolar, guia sobre o PNAE para a compra da agricultura familiar. Então a gente pode ver aqui e nós iremos também disponibilizar o link de acesso dessas publicações na descrição desse vídeo no YouTube, para que quem está em casa possa estar acessando, possa estar tendo maiores informações sobre essa compra de povos e comunidades tradicionais de forma fácil também.
Obrigada, Eto. Bom saber da existência destes materiais mais didáticos e acessíveis que podem nos auxiliar no dia a dia, né, a todos os atores envolvidos no PNAE em relação às compras das comunidades tradicionais. Bom, finalizando então mais este podcast, nós só podemos agradecer a este momento aqui de troca com o Eto para nos instruir em relação às últimas notas técnicas, né, do Ministério Público e do FNDE sobre as compras institucionais, preservando aí a cultura no PNAE. Muito obrigada, Eto, pela tua participação aqui e até o nosso próximo episódio.